Meio-dia e 34 minutos. Sexta-feira não é fácil fazer um programa sério, mas vamos tentar. Não, a gente pode continuar no AM popular. 93.5. E agora para todo o Brasil. Brasil. 93 quantos quilowatts? Kilohertz. Bom, repetindo, meio-dia e 35 minutos agora, temperatura de 19 graus e 1/10. KL Seguros, valor para o que é seu. O Sala de Debate tem o prestígio comercial de Sicredi. Invista na previdência privada do Sicredi e garanta um futuro tranquilo para você. Parque Hotel Morotim, o local ideal para o seu evento. Pois a propósito e do que nós falamos das GARES que em outras cidades prosperaram, ou mantém arquitetura e utilização através... Espaços culturais. São Gabriel, por exemplo, é o museu da FEB, um dos mais ricos museus da Segunda Guerra, lá em São Gabriel, com um acervo espetacular. Outro dia eu falei que Restinga Seca, a Gare estava uma pintura belíssima, bonitinha, Gare, sabe? E nós aqui. Bom, aí diz o Mairo Pinheiro, que a nossa aqui deve ser porque tem uma tropa de burro enterrado ali. De cabeça para baixo. Não tem uma tropa de burro em cima? Mas eu vou dizer uma coisa que não deve ser muito difícil, porque no livro Memória, que eu recomendo, o livro Memórias do João Daut Filho, tio do poeta Felipe de Oliveira, e o primeiro formado... Amigo do Candinho? Primeiro formado farmacêutico de Santa Maria, ele é o segundo concurso superior. Pois quando os engenheiros da aviação férrea, que a linha férrea de Porto Alegre, a Uruguaiana, eles estavam tratando que passasse aqui por Santa Maria, o dono daquelas terras, que eu não vou citar o nome, não queria vender o terreno ali. O terreno era pantanoso, até hoje ainda ele tem resquícios desse processo, né? Mas enfim, ele não queria vender. E o João Daut Filho teve que insistir com a pessoa, teve que insistir para ela poder vender, porque senão não passaria por Santa Maria, porque de Cachoeira passaria direto e não passaria aqui por Santa Maria. Ou seja, Santa Maria deixaria de ser o que é, porque sem aviação férrea... Né? Então, eu acho que os burros estão em cima da terra, não estão embaixo. não tem burro enterrado. Não, eu digo burro nesse sentido. A pessoa que tinha o terreno, que era dono do terreno, não queria vender. Teve que ser convencida por uma pessoa que realmente tinha projetos para Santa Maria, que é o João Daut. O Teatro 3 de Maio, por exemplo, foi construído graças ao trabalho dele. Né? Então, e não mantê-lo é falta de cuidado. E cuidado no sentido de que aquele espaço ele poderia render economicamente, não apenas pelo aspecto de preservar um elemento fundamental do desenvolvimento dessa cidade. Não apenas por isso, mas porque ele poderia render o espaço. Veja ali que está sendo ocupado hoje por um mercado público, que não é público, mas felizmente estão ocupando aquele espaço ali. Ele é um espaço bonito, ele tem a tendência a se tornar um local aprazível e de referência para a cidade. Juntamente com a Gare, bem ocupada e como um projeto cultural ali, certamente será economicamente viável. Mais uma vez... A memória afetiva da cidade lamento, vinculada estreitamente aquele espaço. Né, cara? Tem uma questão da ferrovia que ela está intrinsecamente ligada à comunidade de Santa Maria, para sempre, né? Desde o passado, mas também... Feromine secula seculorum. Amém. E o que acontece? Hoje tem até uma notícia de que os deputados e vereadores estão junto à AGU tratando sobre um problema, que é um problema grave, que é as comunidades, chamadas comunidades beira-trilho. Né? Quer dizer, Santa Maria é cortada por rodovias e também por ferrovias, há as faixas de domínio, e ao longo do tempo as pessoas foram ocupando esses espaços irregularmente. Só que eu não sei se é Santa Maria, Ricardo, mas se não é Santa Maria, entre Santa Maria e Cruz Alta, de qualquer forma, o número é extraordinário, seriam qualquer coisa parecida com 3 mil famílias. Olha, acontece? Isso é 15 mil pessoas. Mas aí quando no mínimo. eu
particularmente cheguei a tratar desse assunto, e nós temos aqui em Santa Maria desde lá da Boca do Monte vem até o centro de Santa Maria, quer dizer, por onde passa a ferrovia, há ocupações irregulares. E não são ocupações que começaram ontem ou trezontões, né? São ocupações de décadas, de pessoas que ali colocaram toda a sua vida e sempre ficaram. Veja bem, Orlando, ao redor ali da estação ferroviária de Santa Maria, da Gare, da Aviação Férrea, também existia a possibilidade, também outro parque que não tem em Santa Maria. Santa Maria tem tantos parques que não tem, né? Ali seria o parque ferroviário. Seria o parque ferroviário. E quem passa por baixo do túnel, né? Passa embaixo daquele túnel, tem uma rótula ali. Tem uma rótula ali, no final do Rio Branco. O cara passa por um túnel. Sim, seguida ali tem uma rótula. Tem uma rótula naquela rótula. Isso, Avenida Ferroviárias. Dobrando para a direita, dobrando para a esquerda, né? Há uma série de casas ali que foram ocupadas irregularmente, que hoje em dia, eu não sei qual é a situação específica de cada uma delas, mas as coisas vão ficando. Então, veja bem como o planejamento urbano ele é importante, muitas vezes ele foi colocado de lado. Né? Que legal seria se nós tivéssemos em alguns lugares, né, um parque no centro da cidade, né, bem cuidado. Mas aí, quando não se cuida, nós temos um problema também grave de habitação em Santa Maria. Não é a única ocupação irregular. A gente acompanhou aqui na construção dessa travessia urbana, que demora mais do que nós gostaríamos que demorasse, mas a complexidade que é desalojar famílias que estão na beira da rodovia há muitos e muitos anos. Agora, se não for uma obra extraordinária nesse sentido, né, que tenha recursos, inclusive para indenizar quem está numa casa, que vai poder ir para outro lugar, porque aquela ocupação é irregular. E aí o principal, Roberto, a irresponsabilidade não só dos gestores, mas dos agentes políticos. Tem gente ali com a assinatura de um vereador dizendo que podia ficar. Como assim? Não. Como assim? Mas e conivência de administrações municipais. Centenas de ocupantes irregulares, tanto na margem da rodovia, da ferrovia, quanto das rodovias, tem participação efetiva, direta de agentes políticos. Nós tivemos um vereador Antanho, bem Antanho. Não vai dar o nome. Vou dar o nome, sim, porque... Vai dar o nome? Você que era Antanho? Já, não é o Antanho? Já morreu, mas ele fazia questão de dizer isso. João de Lazana, que foi um grande, digamos assim, demarcador de terrenos em Santa Maria. O primeiro nome que me veio... Mas ele assumia isso. Não estou dizendo nenhum. E, aliás, tanto assumia que nunca foi responsabilizado por nada. Mas, gente, olhando a história de Santa Maria... Aliás, se elegeu. Olhando a história de Santa Maria e ouvindo o que o Ricardo estava falando, Santa Maria nasceu do vai ficando. Porque a comissão demarcadora, a segunda visita em 1797, a comissão demarcadora tinha terminado o trabalho, começou a primeira vez, chegou aqui em 1787. Comissão demarcadora do Tratado de Santo Ildefonso, entre terras de Portugal e Espanha. Em 1797, eles voltaram das missões e ficaram ali onde é a rua do acampamento. Foram ficando ali. esse lugar aqui era a propriedade do padre Ambrósio, era uma sesmaria que vinha desde Cachoeira. Padre Ambrósio, não, muito anterior. É o Stanislau que é o da século XVIII. Trocou de padre aqui. Ele tinha recebido as terras, era uma sesmaria, pertencia a ele. E ele, sei lá, ele ou alguém, depois deu as terras para quem ficou aqui. Porque, na verdade, foi a comissão demarcadora, alguns militares que faziam parte da comissão portuguesa ficaram aqui. Foram ficando. E algumas pessoas foram se agregando a eles. A Rua do Acampamento recebeu o nome, primeiramente, de Rua São Paulo, porque a maioria do pessoal era de São Paulo. E ficaram ali, foram ficando, e depois passou para a Rua do Acampamento. É mais ou menos como Santa Catarina, né? Quer dizer, lá em Santa Catarina se fez de quê? De gaúchos e paranenses cansados. E aqui Santa Maria se fez de paulistas cansados que ficaram. Ficando. Uma dica que esse não foi ficando. Constam historiadores modernos, como o Evandir José da Costa, dizem que ele achava isso ruim, inclusive demorou muito para se dar conta que poderia ser um bom negócio, porque dividia as terras dele. Ernesto Beck me traz aqui a colaboração com Paulo André Dutra. Eu não citei. Não, sei que tu não citou, mas era o dono da
das terras onde, doado, cujo terreno, só, claro, o resto, o entorno continuou com ele, para a estação férrea de Santa Maria. Obrigado pela colaboração. Outra colaboração está nos ouvindo na questão AM popular, mas eu vou procurar aqui a outra notícia, que é o Luiz Roese, nosso jornalista. Agora para todo o Brasil. O jornalista Luiz Roese é nosso ouvinte e me passou uma informação. Ele não me pediu isso, mas eu vou falar. O ouvinte participa do programa algumas vezes, pelo menos na sexta-feira. Passada participou? Que eu estava que legal. Circunstancialmente à frente desse microfone. Bem à frente. Bem à frente. Aliás, mediador ad hoc. Naquele dia que o Candinho mediou o programa, o pico de audiência foi extraordinário. Eu perguntava, Candinho, como é que tem esse monte de participação? Acho que o Roberto filtra quando ele está aqui. Deixa eu só dizer assim. Terminar a Maristão. A Luiz Reis traz ele não disse isso, nem pediu, eu que vou falar, porque é muito importante. Nós estamos vivendo o Agosto Laranja, que é de conscientização sobre a esclerose múltipla, doença da qual ele é paciente. E Santa Maria tem um número significativo. Vai ter um seminário legal agora no final do mês. Isso aí, exatamente sobre isso. No final do mês tem um seminário, acho que tu é um dos palestrantes lá, dos seminaristas ou painelistas. Isso. Mas isso é dia 30, tem tempo da gente falar sobre isso. O mais importante agora é ressaltar que acontece domingo, dia 18, o Pedale por uma Causa. Que é um negócio muito legal, que tem a ver com a conscientização sobre a esclerose múltipla. Dado o recado. Eu tenho aqui a participação de vários ouvintes e eu vou começar com a brincadeira do Ricardo Gonçalves. Boa tarde. Senhores, aproveitando o comentário a respeito do cavanhaque do Candinho, em 1989 fui multado pela prefeitura por estar dirigindo veículo táxi de cavanhaque, sob a alegação de que era falta... Comunista! Comunista! Esses barbudinhos! Sob a alegação de que o cavanhaque era falta de higiene. Que bárbaro. Mas o Ricardo é azarado. Ele anda pilchado, é multado. Anda de cavanhaque, é multado também. Não sai de casa mais, Ricardo. Qual foi a multa que ele recebeu sexta-feira, durante o programa? Ele recebeu a multa durante o programa. O cara com a campainha. Chegou aqui. Tenho como testemunha, prossegue o Ricardo, o então vereador James Pizarro. Um bom programa a todos. Aí ele lembra ainda que Jaguari tem uma força muito grande na apicultura. Eu não sei se com essa mortandade das abelhas. Como é que anda tal. Agora estão tentando proibir o veneno para que as abelhas não... Pensei que era ainda bem que não é proibir abelhas. Não, agora sim. O Daniel Pereiron manda a seguinte mensagem. Esse é Saudações, senhores. Um dos motivos das dificuldades de trazer investimentos a Gari era a forma como o contrato firmado entre a União e o município, que permitia o uso dos espaços somente sem fins lucrativos. Esse contrato foi revisto agora no mês de julho, após quase 2 anos de negociações, o que permitirá ao município atrair investidores. Abraços, Daniel Pereiron, presente Iplan. Presidente do Iplan. É verdade, isso também era um limitador, importante. Porque as pessoas não teriam retorno. Eu não sei se em Santa Maria, se nessas outras localidades, a situação criada em Santa Maria, que era aviação férrea, depois passou para aviação RFFSA, Rede Ferroviária Federal, aí foi com a privatização, passou para a LL, depois passou agora rumo. Então, quer dizer, e aí há uma série de situações que realmente se tornavam complicadores para mobilizar aquele espaço. Por isso que eu citei, como hoje militando aí no coletivo Memória Ativa, e tenho trabalhado nesse sentido, junto com um grupo de gente simpatizante, inclusive o Daniel,
na sua atividade, evidentemente, no sentido de que dê certo isso, né? Que esse contrato, ele, uma vez revisto, ele possa permita que se use aquele espaço, que seja para gerar lucro, renda, o que for. Orlando, sabe que às vezes eu acho que tem essas complicações, muitas vezes tem umas figuras que são uns tranca-ruas, no caso uns tranca-trilhos, né? Que qualquer problema de política pública vai ter um entrave, vai ter um enfrentamento, vai ter um interesse que vai ser contestado, e muitas vezes o projeto tranca. Não vai nem para frente nem para trás, fica ali parado sem fazer nada, porque tem um problema. O que às vezes me parece é que essa truculência do debate impede de avançar. Você fala, vamos fazer um diagnóstico, porque não acredito que possa alguém considerar de que a maneira como está era legal, né? Era bacana, né? Por mais que tenha interesses daqui e de lá, né? Com relação ao, por exemplo, a questão da lucratividade. Eu vejo muitas vezes um monte de gente, vou pegar aqui, por exemplo, o Hospital da Caridade. Né? O Hospital da Caridade é uma entidade privada sem fins lucrativos, ou seja, aquelas pessoas que estão na gestão, elas não têm lucro para elas. No entanto, é uma atividade privada. Isso nada impediria que tivesse lá uma atividade não lucrativa, uma entidade não lucrativa com atividade lá na Gari, com atividade econômica. É lógico que a saúde em Santa Maria é vista como negócio. A saúde é vista como negócio. A prova disso, a falta de atenção básica que tem no município, né? A falta de atendimento básico que tem no município e a priorização por uma especialidade geralmente paga, né? A cultura não dá tanto dinheiro, eu vou te dizer assim, é isso. As pessoas enxergam a cultura como algo que não possa dar dinheiro, que é uma coisa feito por e para diletantes. Exatamente. Essa é a visão. É uma visão que se dá que, né, a cultura é periférica, a cultura não enche barriga, que é uma visão tão tosca. Lembrasse do Mauro. Né? Mas é uma visão tão tosca. Não, o Mauro repetiu. Não seja tão. Né? O Mauro repetiu algo que foi dito numa reunião. E não foi ele que disse isso. Bom, o Mauro que foi que da mídia. Podemos até pesquisar, mas eu tenho essa lembrança. Não foi ele que falou, mas ele que tornou popular. O Mauro foi. O mestre Mauro Miller das finanças. Está na receita. Está na receita. Então ele repetiu. O que ele disse? Não, porque ele estava repetindo. Ele estava repetindo, eu estava presente nas duas reuniões. Ele estava repetindo o que uma outra pessoa disse com seriedade, que não devia fazer determinada coisa porque cultura não enche barriga. Aí numa outra reunião ele repetiu isso em função do que se dirigindo a mim, porque eu tinha feito uma parte para a pessoa lá, não é? E o Mauro, e ele se tornou como sendo o pai da frase, mas não é ele o pai da frase. A feira do livro, por exemplo, se nós pensarmos no que ela gera no aspecto financeiro que ela mobiliza. Digamos assim, eu não lembro se no ano passado, mas no ano anterior, 100 pessoas de Santa Maria. Isso não existe em outro lugar, nem em Porto Alegre. Porto Alegre existem 100 pessoas que lançam livro, publicam livro de todas as regiões. E lá estão concentradas as editoras. Aqui nós temos temos a editora nós temos a editora do Birata, temos a editora Caxias, Rio das Letras, a editora Caxias, a editora da Universidade. Não, a Palote não publica livro, ela só imprime. É só a gráfica. Hoje ela é editora, ela já foi editora, mas não é mais. Ela ainda tem lá na razão social dela a editora. Ela poderia até, mas não faz edições. Mas digamos 100 pessoas. O que gera de ações? Porque uma pessoa que escreve, ela precisa contratar alguém para diagramar o seu livro, alguém para fazer a capa do seu livro, alguém para fazer a correção, fazer revisão de texto e alguém para imprimir a gráfica. Ou seja, na cadeia produtiva de um livro, já movimenta a economia da cidade. Então, por exemplo, assim, a Lei Rouanet foi modificada nesse governo, no governo atual, democraticamente eleito, ele modificou a Lei Rouanet
com a desculpa de que não estava sendo bem, a gestão não estava sendo feita e economicamente, enfim, ele fez uma série de justificativas. O que é uma falácia, porque cada real investido na Lei Rouanet gerava pelo menos R$3 mais. Então, a cultura, ela produz riqueza, e além da riqueza que ela é própria... Não enche barriga, segundo... Ela é uma riqueza que encha o cérebro, a mente. Mas eu queria fazer uma conexão dessa truculência que muitas vezes... Só para esclarecer, eram mais de 100 autores locais que fizeram lançamento, 108 só no Belo Juiz. Não, eu queria fazer uma correlação dessa truculência que muitas vezes impede que projetos simples avancem, né? Que a Santa Maria às vezes esquece de grandes coisas que tiveram aqui. Por exemplo, essa semana eu estava conversando com os dirigentes da Associação Rural. Tá? Ponto, tá? Mas está circulando. Não podemos fechar portas. Não podemos fechar portas. Mas é lógico. Agora me diz uma coisa. Por exemplo, nós tivemos em Santa Maria, durante muitos anos, mais de 50 anos, uma exposição feira agropecuária que era dentro da universidade. Tá? E, de repente, por um desentendimento entre a Associação Rural e a reitoria, a gestão da administração da Universidade Federal de Santa Maria, passou a deixar de ter. Pois ontem o Dr. Rolim fez esse lamento aqui. Aí o que aconteceu? Terminou, a última foi em 2015, 16 não teve, 17 não teve, 18 não teve, 19 não vai ter, e aí, de repente, acabou. Né? Agora, quem é que perde? Perde a Associação Rural? Perde a UFC? Ganha a UFSM? Não. Quem perde é a comunidade inteira de Santa Maria, que tinha um evento grandioso, né, que envolvia a cidade, que envolvia os arredores da cidade, que envolvia um setor produtivo importante. Agora, isto é pauta? Eu quero saber qual é a pauta, o que diz o poder público municipal a respeito de um evento desse acabar, porque... Hoje acabou, há alguns anos acabou a Expofeira. E aí, de repente, o município falou, não tem nada a ver com isso, é a questão da universidade com a Associação Rural. Mas daqui a um pouco vai acabar a FEISMA, daqui a um pouco acaba a FEICOP, daqui a um pouco acaba o Mercosaico, daqui a um pouco acaba a Feira do Livre. Não acaba. Não, sabe? Não. Vocês entendem que é um conjunto também de vaidades, né, que tem que ser enfrentado com a serenidade de quem quer resolver o problema, de quem quer avançar. A truculência, neste momento, só vai levar Santa Maria para esse buraco onde estão enterrados os burros. Muito bem. O que vão descobrir agora, mexendo ali na Riachuelo. Opa! Né, porque certamente vão ter que... não sabe o que vai. A propósito, vive afundando. A propósito, a Riachuelo vai ficar fechada agora, definitivo, por 90 dias. Mas aí foi Não, é porque outro dia, como eles estavam no início das obras, permitiam que os carros de pequeno porte... Quer dizer que um mês ia estar... Podiam trafegar, mas agora não, agora fechou. Acontece o seguinte... Está fechada entre a Tuiuti... A partir do Tuiuti até a Astrogildo. Até a Astrogildo. Depois vai fechar, em seguida, daqui um mês vai fechar também a Astrogildo. Porque ali a circulação pela Astrogildo entrando, acho que está normal ainda. Né? Já não pode infletir à direita na Venâncio. Verdade. Muito bem. E eu já sinto os efeitos para quem ocupa, quem transita pela Benjamin Constant já percebe a diferença. Como também quem trafega pela Venâncio Aires. O fluxo aumentou. Aquele trecho lá ficou sentido da único. Prefeitura. Da Benjamin? Não, continua. Da Prefeitura. Mas olha... Tá quase que nem a Tamandaí. Tá menos ruim do que eu se imaginava. Eu também imaginava. Não sei se eu preparei meu espírito, mas eu... Ou no horário que você andou por lá, estava tão complicado. Na Venâncio Aires, em frente à prefeitura também, o fluxo vem até a André Marques. Isso aí. Os ônibus, inclusive, os ônibus passam em frente à prefeitura e vêm... Ali é sentido único. Desde a Benjamin Constant. Bom, um dos nossos ouvintes que está identificado lá pelo Gabriel, aqui não tem o nome dele, mas ele manda dizer o seguinte: parabéns pelo programa, já que hoje o programa é descontraído. E não vai atrapalhar o pergunta aos senhores debatedores, que são muito inteligentes, o seguinte. Essa alisada aí não gostei. Não ia. Agora, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Um abraço. Escolha. Já adianto que eu não sei a resposta. Escolha. Fica a teu critério. Tu que é inteligente, Bri. Eu voto pelo ovo. Voto pelo ovo. Bom, quem vota mais? Quem vota?
Eu me abstenho. Tá. Eu voto pelo ovo. Inclusive já tem, é impressionante, né? Tem quem quiser procurar no YouTube, ovo sendo... tem um experimento que bota numa espécie de um papel filme, um ovo, e aí botam esse ovo para chocar artificialmente dentro de uma espécie de geladeira, que não é uma geladeira, é um negócio que esquenta. Né? Uma esquentadeira. Uma estufa. Uma estufa. É estufa. É estufa. É um negócio, parece aquelas geladeiras de cerveja que tem uma porta de vidro, né? E eles colocam ali um ovo, né? E aí vai mostrando a transformação, né? Como é que se transforma num pinto, né? Aquilo ali. Sim, mas da onde é que veio o ovo? Pois aí é que tá. Aí é que tá. Eu fiz essa questão. Mas eu voto pelo ovo. O José... Eu voto pela galinha. Tá. Quem vota pelo pinto? Ninguém vota pelo pinto. Eu não... Deixa o pinto de fora. Opa! Olha, o Joel Abílio, que foi... Ele dizia sempre, não, deixa o pinto de fora. Que era Joel Abílio, Pinto do Santos. Ele fazia questão do... Ele era o chato mais simpático que nós tivemos aqui. Um querido conterrâneo. O Joel foi meu colega de ginásio, de tudo. Era um ranzinza de barca, mas era uma grande... Mas tinha uma cultura aí, eu fui colega de colégio do filho do Joel. Rafael Rímulo dos Santos. Agora o Joel faz falta. O homem das Joel, prebendas. gente como o Joel faz muita falta. Morei na periferia de Santa Maria e sempre para mim, não sei de onde é que veio o ovo, mas a galinha sempre vinha dali. Então, para mim é ovo. Eu não sei de onde é que ele vinha, mas... Volta à pergunta que não quer calar. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Bom, o José Luzardo Cruz Brum... Esse sabe. Dá uma boa tarde e ele pergunta aos senhores debatedores se conhecem a linha velha da fronteira no centro de Santa Maria. Antigamente, eu lembro dos meus primórdios como editor de jornal, a linha velha da fronteira era a linha também demarcatória para uma das vilas mais pobres da cidade, que era a Vila Conceição, cujo nome não sei qual é que é agora, não sei nem o que é, mas é uma recordação que eu tenho, que é indo daqui para lá à esquerda, a oeste da Gare. Bom, para encerrar o segundo fazia bloco... uma bela de uma curva ali. Tem uma pérola aqui do Luiz Ruiz. Muito bem. A pergunta dele. Então, trabalhando ali na Riachuelo, vamos abrir um buracão para fazer a drenagem pluvial. E ele faz a seguinte pergunta: e se acharem um dinossauro ali, como é que vai ser? Vamos esconder. Foi a propósito dele a manifestação sexta-feira passada, que nós começamos a falar sobre o tema, e essa é a previsão inicial de 3 meses, isso se não acharem lá, né? Bom, se acharem, vamos esconder. Muito bem, vamos... olha, sabe que... Bom, enfim. Depois, essas previsões, né? Nós já estamos em metade de agosto, né? Já passamos da metade de agosto. Hoje é 16. Pois mês passado iam terminar a obra do calçadão. Não era isso? É. Era essa mesma previsão. Quando é que inaugurar o hospital regional? Pois é, então tem um monte de promessa. E os caras inauguram asfaltamento de quadra. Já viram? Eles levam tipo de um palanque, né? Eles levam, a prefeitura municipal leva tipo... Tem um palanque móvel. Tem um palanque móvel, leva todos os secretários. Tu vai falar de um assunto sério com o secretário não está na prefeitura. Ele está numa atividade com o prefeito. Aí tu vai, minutos depois, tu vê no teu Instagram, no teu Facebook, um monte de secretário do lado do prefeito, né? Num palanque móvel, inaugurando uma obra de uma quadra, um asfaltamento de uma quadra. Eu me lembro que uma que eu fiquei especialmente... Impressionado? Para não dizer irritado, foi que eles iam asfaltar a Rua André Marques entre a Silva Jardim e a 3 de Maio. Os caras fizeram um palanque, tiraram foto, mas o que é isso? Mas que esculhambação. Vamos focar no que interessa. Bom, vamos focar no que interessa, então vamos chamar os comerciais e já retornamos com o terceiro bloco, que vai ser menor, em função do avanço no segundo. É o Ricardo. A culpa é do Roberto, que ele bota em quem ele quiser. Quer entregar para mim, eu seguro essa bola. Já voltaremos.